E se tudo o que você conhece sobre si mesmo for apenas a casca? E se a vida que você vive, os papéis que você representa, até os seus sonhos mais profundos, forem apenas ruídos cobrindo uma melodia esquecida? E se dentro de você existe uma frequência ancestral, não ensinada, não adquirida, mas lembrada, como quem ouve o próprio nome ecoar do outro lado do tempo? Essa não é uma jornada para aprender algo novo, é uma travessia para lembrar o que nunca deixou de ser. Hoje vamos abrir os portais da mente e do corpo para revelar o que foi enterrado sobre camadas de medo, cultura e condicionamento. A musculação consciente será o templo, a respiração será a chave e o corpo, esse santuário vivo, será o instrumento da recordação. Em cada olhar distraído, em cada rotina automática, habita um sussurro silencioso, um pressentimento de que falta algo, mas ninguém sabe ao certo o que. Esse anseio, presente em todas as culturas e eras, não é loucura nem ilusão. É o sintoma da alma. O sinal de que esquecemos quem somos e carregamos isso como uma saudade sem nome. Carl Jung chamou de inconsciente coletivo. Para Mahansa Yogananda, de lembrança da alma. Nas entrelinhas de antigas escrituras, como os Vedas ou o livro egípcio dos mortos, está o mesmo convite. Recordar a centelha divina que habita o corpo humano. Mas como lembrar? Em um mundo que nos ensinou a esquecer. A resposta está nas entrelinhas da experiência humana, e o primeiro passo é reconhecer. O que você chama de você talvez seja apenas a primeira camada. O teatro da personalidade, como o eu falso, foi criado. Desde o primeiro choro, somos moldados por vozes, crenças, olhares, recompensas e punições. A família nos ensina o que é bom, a escola molda o que é certo, a mídia define o que é desejável. E assim, aos poucos, nos desconectamos de nossa essência e nos fundimos com a persona, a máscara social que veste o ego. Donald Winnicott, psicanalista britânico, chamou isso de falso self, um eu que nasce da adaptação, da necessidade de aceitação, da dor de não ser amado como se é. Mas essa máscara, criada para proteger, se torna prisão. E o corpo, que deveria ser templo da verdade, passa a refletir essa mentira existencial. A musculação consciente propõe o oposto, usar o corpo para despir a máscara. Cada repetição com atenção plena se torna um golpe contra o véu do condicionamento. É como se o esforço físico despertasse um músculo adormecido, o músculo da lembrança. A sabedoria que sobreviveu. Tradições antigas e a técnica esquecida. Antes que fossem rotuladas de místicas ou supersticiosas, antigas civilizações nos deixaram mapas de retorno ao ser. No Egito, iniciados eram conduzidos à escuridão para morrer simbolicamente e renascer conectados à alma. Na Grécia, os mistérios órficos ensinavam a purificação da alma e a memória da centelha divina. Na Índia, o Smarana, a lembrança contínua do divino, era o fio condutor da libertação. Todas essas tradições apontam para o mesmo núcleo. A lembrança não se adquire, se revela. Ela está codificada nos átomos, nas articulações, na vibração interior. Esses povos entendiam que o corpo era mais do que biologia. Era o cenário sagrado do despertar. Hoje o treino físico pode ser reconsagrado. Cada movimento, um ritual. Cada respiração, uma invocação. Não é sobre alcançar o melhor corpo, mas sobre esculpir a presença. Não é sobre estética, é sobre memória celular. O silêncio roubado. Por que nos desconectaram da verdade?
Mas se tudo isso estava disponível, por que esquecemos? A resposta está no poder. Quando um ser humano desperta, ele se torna incontrolável, não se curva ao medo, não consome por vazio, não obedece por insegurança, e isso é perigoso. Religiões se institucionalizaram, estados se aliaram a dogmas, o conhecimento foi transformado em segredo, a introspecção em heresia, e a alma soberana se tornou uma ameaça ao império da ignorância. Foi nesse cenário que a contemplação virou pecado, o silêncio virou fuga e o corpo, esse santuário divino, virou objeto de vergonha ou vaidade. Mas a verdade não morre. Ela apenas adormece e desperta quando o corpo começa a vibrar na frequência da consciência. Na musculação consciente, cada treino é um ato de rebelião contra o esquecimento. É a reconstrução do templo perdido. Não em pedra, mas em carne viva, em sangue pulsante, em presença plena. A técnica revelada. Neurociência, meditação e corpo como portal. A ciência, aos poucos, confirma o que os antigos já sabiam. Estudos mostram que a meditação mindfulness altera estruturas cerebrais, o córtex pré-frontal se expande, a amígdala se aquieta, o sistema límbico se regula. A rede de modo padrão, associada ao ego e à ruminação, diminui sua atividade. O resultado? Uma nova forma de perceber, um estado de presença que transcende o pensamento comum. E onde entra o corpo, a respiração consciente, combinada com movimentos rítmicos e intenção elevada, cria um campo de coerência. Coração, mente e músculos entram em ressonância. É como se, ao alinhar postura, respiração e foco, abríssemos um canal. Um túnel entre o ego e o eu superior. Na prática da musculação consciente, cada exercício é uma invocação, cada contração, um lembrete, cada gota de suor, uma oferenda. A mente se cala, a alma fala e a lembrança brota, como se sempre estivesse ali à espera de atenção. Lembrar é só o início. O verdadeiro desafio é viver a partir dessa lembrança. O mundo não muda ao redor, mas você muda por dentro. E isso muda tudo. Você começa a falar menos e sentir mais, julgar menos e perceber mais, agir menos por impulso e mais por propósito. A musculação se torna meditação, a rotina um templo, o corpo um oráculo. Você não precisa mais provar que é algo. Você simplesmente é. A sombra não desaparece, ela é integrada. A dor não some, ela é transformada. E a alma canta. Sim, canta, porque a melodia esquecida voltou. No final, a lembrança não é uma ideia, é uma vibração. E quando essa vibração toma forma, você não precisa de palavras, nem de mestres, nem de rituais. Você se torna a própria mensagem, o próprio canal, o próprio milagre. Essa é a proposta da musculação consciente. Não é sobre força, é sobre presença, não é sobre estética, é sobre essência. E se você chegou até aqui, porque já começou a se lembrar. Se você sente que chegou a hora de transformar seu corpo e sua mente, eu te convido a conhecer o audiolivro Manual da Musculação Consciente. Muito mais do que uma rotina de treino, é um ritual de reconexão entre corpo, mente e espírito. Imagine só, aumentar a conexão entre mente e corpo, melhorar sua performance e acelerar os resultados, reduzir o risco de lesões com técnica precisa, transformar cada treino em uma meditação ativa, desenvolver disciplina, presença e autoconhecimento, e despertar sua coragem e sua luz interior. Tudo isso é possível quando você treina com intenção. Acesse o site na bio e desperte agora para a musculação consciente. Neste capítulo inédito de A Escolha, a origem de Cosmos, a guerreira atravessa os véus da ilusão e enfrenta o golem da aparência dentro da misteriosa caverna dos ecos. Em uma fábula simbólica de luz e sombra,
Ela descobre o superpoder espiritual da alma desperta, a expansão da consciência. Uma aventura filosófica que revela que o corpo é o altar e a presença é a espada. Capítulo: A Caverna dos Ecos e o Poder da Alma Desperta. Livro: A Escolha, a Origem de Cosmos. A noite havia caído sobre o Vale de Ura com uma intensidade quase cerimonial. O céu, envolto por nuvens espessas e estrelas tímidas, parecia conter a respiração do mundo. Naquela noite em especial, a guerreira sentiu algo diferente no ar, como se a realidade estivesse mais fina, mais maleável, como se o tempo estivesse à beira de um segredo prestes a ser revelado. Caminhou até os limites do vilarejo, onde o rio serpenteava entre pedras e arbustos como um guardião antigo. Ali, sob a luz bruxuleante da lua, um portal de névoa se abriu entre as árvores. Ela não soube explicar, não teve medo. Era como se algo dentro dela sempre soubesse que aquele momento chegaria. Com passos firmes, atravessou o véu. E do outro lado não havia mais o mundo que conhecia. Ela emergiu em um lugar onde o silêncio era uma entidade viva. Um deserto de pedra azulada se estendia até onde os olhos podiam alcançar, e no centro, uma caverna em espiral se abria como a pupila de um olho cósmico. Ao entrar, foi envolvida por vozes que não tinham boca, apenas ecoavam pelos corredores de pedra. Você se lembra de quem era antes do mundo dizer quem você deveria ser? A pergunta reverberou dentro dela como um trovão silencioso. Pelas paredes, reflexos de sua vida tremulavam como sombras líquidas. A infância interrompida, o olhar frio do pai, o medo do abandono. E então outra voz, mais sutil, mais íntima. Esses não são espelhos, são véus. Rasgue-os. Ela estendeu a mão e, ao tocar o reflexo, a imagem se despedaçou como vidro em câmera lenta. Por trás do que parecia realidade havia uma vastidão. Um campo dourado onde tudo vibrava em uníssono. Ali, no centro desse campo, uma figura aguardava. Uma mulher de olhos translúcidos, envolta em uma túnica feita de constelações. "Sou a tua alma desperta", disse a figura. "Fui enterrada pelo medo, pela pressa, pelos papéis que você aceitou vestir para sobreviver, mas nunca fui embora. Estou em cada escolha que você fez contra o mundo e a favor do seu coração." A guerreira sentiu o chão vibrar. Um novo ser emergia da sombra da caverna. Era feito de máscaras. A filha submissa, a mãe solitária, a serva dedicada, a vítima do sistema. Juntas, formavam uma criatura colossal e disforme. A alma desperta se afastou e sussurrou: "Esse é o golem da aparência. Você o criou para sobreviver, mas agora ele impede você de viver." A criatura rugiu com uma força que estilhaçou o teto da caverna. Pedaços da realidade caíam como penas de um céu antigo. A guerreira, em um gesto instintivo, colocou a mão sobre o coração. Ali, sentiu um pulsar diferente, um calor que não vinha do corpo, mas de algo mais profundo. "Haja com presença", disse a alma. Todo movimento feito com verdade transmuta a ilusão. Ela fechou os olhos, respirou profundamente e então moveu-se. Não com violência, mas com consciência. Cada gesto seu, uma dança precisa, como se os músculos respondessem à batida de um tambor invisível. Cada passo, uma afirmação de presença. Com cada movimento, uma máscara do golem cair. Com cada respiração, a guerreira se tornava mais real. Do chão da caverna surgiu uma espada de luz líquida, mas que só era visível quando ela parava para respirar. Não era uma arma de guerra, mas de clareza. Ela empunhou a espada e, com um único corte que não feriu, mas libertou, o golem se desfez em pó. No lugar do monstro, apenas um espelho. Ela se viu não como os outros a haviam definido, mas como ela verdadeiramente era. Um templo de força e ternura, de carne e eternidade, de dor e sabedoria. "Agora você sabe", disse a alma desperta.
A verdade não é um lugar, é uma vibração, e ela habita em você. Ao sair da caverna, o mundo não era mais o mesmo. As cores vibravam em outra frequência. Os sons tinham profundidade espiritual. Ela via além das palavras, sentia o que não era dito, compreendia o invisível. Esse era o superpoder, a expansão da consciência. Não como fuga, mas como ferramenta. Não como elevação, mas como enraizamento. Era como se pudesse ver o código por trás da realidade, e cada escolha sua agora gerava ondas. Ela compreendia que, ao se tornar consciente do que sentia, do que movia, do que pensava, transformava o ambiente à sua volta. Ela era, enfim, soberana de si. Ao retornar a Yura, a gravidez não era mais apenas um desafio, era um símbolo. O filho que carregava seria mais do que continuidade genética, seria um novo ciclo da consciência. Ela compreendeu que o despertar da alma não era uma linha de chegada, era um campo de presença que deveria ser cultivado todos os dias. E assim, começou a moldar sua vida com o mesmo cuidado com que se esculpe uma obra sagrada. Na simplicidade dos gestos, na disciplina do silêncio, no acolhimento das sombras. Ali nascia, em segredo, o princípio da musculação consciente, não como prática esportiva, mas como filosofia viva. Cada exercício, uma oração, cada repetição, um retorno, cada dor, uma depuração. Porque agora ela sabia. O corpo é o altar onde a alma desperta se ancora. E a consciência é a força que levanta o mundo. Parabéns, desperto! Se você chegou até aqui, é porque não está mais dormindo de olhos abertos como a maioria. Esse tipo de conteúdo não é fast food espiritual, é alimento para a alma. E só quem já está trilhando o caminho do despertar tem a coragem de digerir essas verdades. Mas deixa eu até te contar um segredo do humor e carinho. Conhecimento sem prática é igual sonhar com o shape trincado, mas só deitado no sofá, mentalizando agachamento. Spoiler, nem o corpo, nem a consciência mudam com imaginação sedentária. Então faz o seguinte, ativa aí o seu superpoder da gratidão. Sim, isso mesmo. Fecha os olhos, respira fundo e agradece por estar aqui, agora, vibrando nesse campo de frequência elevada. Gratidão é ponte. Vibração é senha. E a abundância já está do outro lado. E claro, se essa jornada fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, ativa o despertador do YouTube, sim, o sininho. E compartilha esse vídeo com quem você sente que já está pronto para lembrar quem é de verdade. Essa é a missão do desperto da nova era. Espalhar luz até o algoritmo acordar. Agora 2 portais vão se abrir na sua tela. O primeiro é o novo episódio do podcast Pode Despertar, onde vamos comentar o tema deste vídeo, o poder da alma desperta, com ainda mais profundidade e presença. O segundo é o último vídeo postado aqui no canal e pode ser exatamente o que sua alma precisa ouvir agora. Mas só clica se estiver mesmo pronto para continuar despertando.